Então vamos lá. Eu preciso que você entenda a nossa metodologia aqui. É 70, 10 e 20. 10% é o conteúdo, 20% é a troca de experiência. Então comenta aqui, fala com seu colega, chama o seu parceiro de trabalho para assistir isso aqui também, troca a experiência com ele, bate bola o que é que ele já fez, o que é que ele vai fazer, o que é que ele já viveu, troca com tu o que tu tá aprendendo. E 70% é mão na massa. Você precisa botar a mão na massa, senão não vai acontecer. Lembrando sempre, isso aqui é um programa Finanças para Não Financeiros. Então, toda a simplificação aqui é para que todo mundo consiga aplicar na prática. Então, se você é da controladoria, do financeiro, da contabilidade, pegue e leve comigo aqui nos comentários, porque a ideia é que todo mundo seja um gestor, né, um supervisor, um gerente, um gestor, ou um dono de negócio, ou um analista, um assistente, um auxiliar. Todo mundo se beneficie disso. Afinal de contas, finanças é a linguagem do mundo dos negócios e todo mundo precisa saber isso para que a gente consiga fazer da melhor maneira. Então, vamos lá, finanças para não financeiros, tá? Hoje a gente vai falar sobre plano de ação, como medir e melhorar a eficiência. Quando eu falo de eficiência, é porque sim, existe pessoas melhores do que outras fazendo alguma atividade. Vou dar um exemplo. Um zagueiro, ele é muito melhor do que às vezes um atacante na zaga. É como se fosse o seguinte, sei lá, pega Ronaldinho Gaúcho, né? O bruxo, o cara é fantástico, incrível. Será que ele seria um excelente zagueiro comparado com um outro zagueiro bom? Não vou saber o nome de alguém aqui no futebol. Não vou lembrar agora. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, às vezes, não quer dizer que alguém é melhor do que essa pessoa, um indivíduo melhor. Não, gente, é a função. Às vezes a pessoa é excelente contador, mas era um péssimo advogado, seria um péssimo advogado. Às vezes é um excelente advogado, mas seria um péssimo engenheiro. Às vezes é um bom engenheiro, mas seria um péssimo médico. E tá tudo bem, a gente precisa de função em todos os lugares. Só que dentro da função existe também pessoas mais eficazes e eficientes. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar em um exemplo. Tá, pegar o exemplo de CS, por exemplo, né? Sucesso do cliente. Então, atendimento, vamos dizer assim. Alguém faz 250 atendimentos e a outra pessoa faz 200 atendimentos. Você pensa, caramba, mas são uma diferença de 50 só, vamos dizer assim, no mês. Uma diferença de 50 só no mês. Ok. Mas 50, né, vezes 12 meses, dá quanto? Quando a gente multiplica por 5, o que, é que a gente faz? Divide por 2 e bota um zero, né? Então, o que é que eu vou fazer? 50 vezes 12 vai dar 600 no ano. Olha, 600 no ano já muda um ticadinho. Eu tenho, por exemplo, 10 pessoas que faz 250, 10 pessoas que faz 200, a diferença dá o quê? Fez 1.000 em um ano. Em 2 anos, 12 mil, e assim sucessivamente. Qual o custo de oportunidade disso? Então a gente precisa ter muita maturidade para dizer que sim, isso é um indicador. Ah, mais velocidade não quer dizer qualidade. Opa, excelente, muito bom. É isso que eu quero que você pense mesmo. Às vezes a pessoa faz 250, mas tem muito retrabalho, ou tem muito problema. A pessoa que faz 200 tem uma taxa de acurácia muito melhor. E aí você vai ter que botar onde? Na balança, quais são os indicadores. Entendeu? Porque senão fica só de boca. Ah, não, mas eu faço melhor. Ah, não, mas eu faço mais rápido. Tá, mas qual é a tua taxa de retrabalho? Quanto é que tem? O que é que gera de problema? Então tem que colocar numa planilha, porque aí você pode dizer, poxa, a pessoa que faz 250, ela tem uma taxa de retrabalho aqui que dá 10. Aqui tem um problema com 10. É que é resolvido rápido. Então vai de 250, na verdade, para 240, mas ainda é 40, é, é, 40, 20% a mais, né, do que os 200. Então, olha como isso é interessante. Você tem que calcular, entendeu? Então, o que é eficiência na prática? É fazer mais com menos, ou seja, produtividade por recurso investido. É muito importante isso. Porque o empresário, por exemplo, que a empresa vai investir algo, se ela pode, por exemplo, num CDB, numa Selic, conseguir um resultado melhor. No mínimo, a empresa tem que estar rendendo mais do que a inflação, por exemplo. Senão não está valendo a pena. É óbvio que isso é muito simplista, mais uma vez, controles, contadores, financeiros. Eu sei que você ganha, às vezes, share, às vezes você ganha uma estrutura que pode ser vendida, né? Eu entendo, mas estou usando forma grosseira aqui, uma liberdade poética, tá? Você precisa entender, cara, como é que eu faço? Produtividade é mais com menos, mais com o mesmo, ou mesmo com menos. É isso. Então eu tenho que fazer análise sobre o que está sendo investido e o que está gerando de resultado. Chama de ROI, retorno operacional de investimento. Reduzir desperdícios e retrabalho, porque todo retrabalho é um desperdício também, a gente perde tempo, energia, né, moral do time, dinheiro como um todo, né? Usar bem o tempo, né, a equipe e os insumos. Muitas vezes as pessoas têm, eu estou falando esse termo mais uma vez porque eu já escutei, tá? Então é muito tempo trabalhando com gente. Ah, pô, vamos dar uma chance, a pessoa é tão boa. Quando você diz sim para a pessoa errada, você está dizendo não para a pessoa certa.
às vezes uma pessoa que é mais ou menos, do pelo menos, está atrapalhando o teu sonho, está atrapalhando o sonho da empresa, não tá, mas ela está aqui há tanto tempo, então, cara, manda ela se desenvolver. Empresa não é filantropia. A empresa precisa crescer, porque senão. Mas ela está crescendo. Mas será que ela está crescendo o máximo que ela podia crescer? É óbvio que não é só resultado financeiro, tá? Não é só zero ou um, binário, assim, vamos dizer assim. Mas a empresa precisa crescer, porque a empresa ela nunca vai ser maior do que o dono. A empresa nunca vai ser maior do que os executivos dela, nunca vai ser maior do que os funcionários. Então a gente precisa criar um motor invisível de crescimento, de mudança de mentalidade. Isso é muito importante, tá bom? É, e aí, mais uma vez também, do que eu falei da equipe, né? Cumprir metas com o menor custo possível. Eu acho muito interessante quando tem uma área comercial, né? É massa a venda do comercial, faturamento. Só que aqui tá. Bota meta também no desconto, para ele dar menos desconto possível. Bota a meta de venda de mix, para não ficar com o estoque parado, por exemplo. Mas vamos dizer que tua empresa não é uma empresa de vendas, né? Por exemplo. Então, o que é que você tem que fazer? Cara, bota uma meta de enxugar custo ou de usabilidade da matéria-prima, do insumo. Tem gente que fala assim, cara, a pessoa tem que usar, sei lá, são 26 dias de trabalho no mês, que trabalha os sábados, né? Tem escala e tal, e é para utilizar 20 EPI, 23 EPIs. A pessoa utiliza 27, 28, 29, mas rasga, mais não sei o que e tal. Então, como é que a gente está dando treinamento para que rasgue menos? Se eu tenho 100 pessoas na equipe, era para usar 26 e usa 29. Então, esses 3 vezes 100 dá 300 EPIs a mais do que você deveria ser usado no mês. Qual é? 300 vezes 12, 3.600 vezes 10 anos, 36 mil EPIs a mais. Né? Então tem empresas aí com 35 anos, fazendo 36, 50, 60. Imagina, a gente quer que uma empresa prospere. Então essa mentalidade é muito importante. E às vezes um treinamento que você gera pode ajudar muito nisso no longo prazo. Entendeu? E alinhar esforços ao resultado financeiro. É regra de Pareto. Eu falei, acho que na aula 4 ou foi 5. Não, o tempo todo. Qual é o 80-20? Qual é o 80-20? Qual é o 80-20? Qual é o 80-20? Qual é os 20% que vai gerar 80% do resultado? Às vezes não vale a pena você querer investir em tudo, em algumas coisas, para gerar o máximo de resultado possível. Né? Indicadores simples, né, de eficiência, né? Eu já falei algumas vezes, falei do OEE, né, que é muito tratado ao o quanto um homem consegue gerar de resultado, e tem o índice de eficiência da mão de obra, né, que é quanto vamos dizer assim, a folha salarial dividido pela a margem de contribuição. Muitas vezes é um indicador mais é, é, de C-level, né, de diretores. Mas às vezes você bota ali um quadro, ó, galera, está gastando muito a hora extra, está fazendo isso, está fazendo TAC, não sei o que lá. Olha esse indicador aqui, se bater isso aqui, a gente vai fazer alguma coisa. Criar motivadores para as pessoas conseguirem. Ninguém, ó, elogio de adulto a Pix. Então, mas aqui na empresa não tem, então não vou fazer. Não, muito pelo contrário também. Seja a pessoa que faz, todo mundo vai pensar assim: aqui não estou remunerado se eu faço a mais, se eu busco economizar. Não, faça o contrário. Você vai atrás de conseguir isso, mesmo que ninguém faça, porque a sua empresa ela não faz. Você vai aprender, você vai gerar conhecimento, é uma coisa que ninguém te tira. E quando a empresa começar a ver isso, que alguém vai ver alguma hora, né? Se não, querendo ou não, o mercado vai te tomar, porque quem é bom profissional tem emprego, sempre. Então vai te tomar e você vai saber algo novo. Então, você sempre sai ganhando, né? Custo por unidade produzida. Quando eu botei aqui custo por unidade produzida, porque é o que a literatura aponta, né? Mas o que você pode pensar? É, custo por quilômetro varrido, custo por quilômetro rodado, custo por produto vendido, custo por serviço realizado, custo por call realizado. Você pode fazer qualquer uma. Quando eu falo unidade, é unidade produzida, unidade medida, unidade que você possa mensurar, né? Tempo médio de entrega, também. O tempo médio logístico, o tempo médio também. Né? Percentual de retrabalho, você pode criar um indicador disso. Ocupação dos recursos, por exemplo, disponibilidade de maquinário, disponibilidade de mão de obra, de pessoas, veículos. Você pode fazer isso para tudo. Isso aqui é só para dar uma ideia para você conseguir começar a intelectar e pensar como você pode fazer. Tá? Então, como criar esse plano de ação focado em melhorias para finanças, né, para não financeiras. Então, levantamento de dados, né, atuais, então, fazer aquele baseline, né, simples, vai colocando lá onde é que são os principais custos, sempre 80-20, gente. Quais são os top 5 custos que você pode. Despesas. Ali, você vai nos top 5 sempre. Então, identifica ali onde há gargalos e desperdícios, define uma meta realista e específica para redução
daquilo ou para a melhoria daquilo. Envolva o time todo no processo da solução, né? E acompanhe semanalmente os indicadores, né? Crie uma planilhinha ali simples, compartilhada no Drive para todo mundo. E aí faça ajuste contínuo. Toda semana senta para conversar sobre aquilo. O que não é medido não é gerenciado. Se você não ficar falando sobre isso, vai desaparecer na sua cabeça. Por quê? Porque a rotina é desafiadora, né? Eu ia falar um palavrão. A rotina é desafiadora. Então, assim, pensa nisso com carinho, né? E lembra sempre de envolver as pessoas, tá, gente? Por isso que eu falei, ó, nesse exercício aqui é muito importante fazer em grupo. Se você está fazendo individual, tudo bem, mas se puder, convida um amigo para assistir, compartilha isso com um amigo, né? Um colega de trabalho, chama para se envolver, faz grupo, né? Então escolhe um processo, né, da sua área, mais uma vez, identifica o indicador de eficiência daquele processo, indicador relevante, né? Levanta o cenário atual, como é hoje, como era um ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Pensa uma hipótese e cria um plano de ação simples, com meta de melhoria, né, para os próximos 30 dias. Isso vai gerar muito resultado. E lembra sempre, gente, né? Eita, lembra sempre, gente, toda decisão, lembra sempre, toda decisão que você toma, ou ele gasta ou vai economizar dinheiro. Toda ação, ela gera ou mata resultado, né, no longo prazo, e no curto prazo, no médio prazo. Então, você hoje sabe realmente a consequência do que você está fazendo? Essa é uma pergunta, né, para você. Então, qualquer dúvida, questionamento, comenta aqui. Vai ser uma honra criar uma outra aula para você, né? Então, tem muita gente perguntando: caramba, Giga, né, como é que eu posso te seguir? Então, tá aqui, né, minhas redes sociais. Então, fica à vontade para me seguir, Giga Mendonça, em todas as redes sociais, né? E tamo junto e até a próxima aula.